2019, fiz questão ali de colocar 14 de março de 2019, vermelho, tá ali, ó. Toffoli abre inquérito para investigar notícias fraudulentas contra o STF. Então, o que ocorreu? Eu achava que o chamado processo judicialiforme ele havia acabado depois quando veio a Constituição de 1988. Pelo menos é isso que os meus professores de direito lá na FRJ me ensinavam, né? Que acabou esse tempo ditatorial onde juízes abriam inquéritos, se confundiam com investigadores, enfim. E aí o Toffoli, que é um juiz da Suprema Corte, ele abre um inquérito. Até hoje esse inquérito não foi concluído, porque, óbvio, ele é um instrumento de pressão, ele é um instrumento intimidatório, abusivo. Até hoje não acabou, então, muito provavelmente aí é um recorde. Estamos indo para 7 anos de inquérito das fake news, completará em março. E o Toffoli abriu inquérito para investigar notícias fraudulentas. Eu já pulo lá para a parte final, que está em vermelho ali, ó, o presidente da corte, porém, não especificou quais fatos levaram à abertura do inquérito. Repara, meu amigo, que quando você olha alguma notícia da grande imprensa sobre fake news, eles nunca dizem qual é. Ou melhor dizendo, raramente. Teve uma matéria, acho que do Globo há pouco tempo atrás, que falou qual era a fake news. E isso é bom por quê? Porque dá para nós a possibilidade de defesa. Porque antes que eles falam, é fake news, é fake news, é fake news. Eu lembro uma vez que uns assessores meus foram acusados de gabinete do ódio, estão fazendo fake news. Inclusive tinha suspeita, né, de que pudessem entrar no meu gabinete para apreender os computadores, os celulares da minha assessoria, tal qual agora ocorre com o deputado Gustavo Gayer, que tem toda a sua assessoria indiciada num desses inquéritos. Mas, naquele momento, estavam acusando, inclusive com matérias no Fantástico, a minha assessoria de ter um gabinete do ódio para espalhar notícia falsa. Meus caros, tinha um perfil de humor chamado Bolsofeios, e esse perfil quase deu ensejo a uma devassa na minha vida. Porque quando eles pegam os nossos computadores e celulares, não é para buscando a verdade. Porque se houvesse verdade, eles diriam tranquilamente qual era a fake news. Eles nunca dizem qual é. Pelo menos nas matérias de jornal, nunca sai, né? Normalmente, qual é a fake news. Porque senão nós poderíamos nos defender e mostrar a verdade. Só que eles já viram que isso daí faz com que nós cresçamos nas redes sociais. Inclusive, o Bolsonaro conseguiu uma ascensão muito grande nas redes sociais fazendo isso, se defendendo de fake news. E no final das contas, você percebe facilmente quem é que está fazendo o certo, o justo, quem é que tem a verdade ao seu lado. Tanto que até virou lema de campanha do Bolsonaro, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, se você seguir aqui no subtítulo, tem ali, né, que o Toffoli anunciou a abertura na sessão dessa quinta-feira, lá em 14 de março de 2019. E quem será o relator do processo? O instrutor? Alexandre de Moraes. Esse aqui foi o principal ferramenta para a perseguição do Moraes. Depois foram abertos outros, né, processos, tem o 8 de janeiro, né, depois tinha o que era, já são tantos, né, milícia digital, aí depois esse foi concluído, acabou, só que abriu no dia seguinte, no mesmo dia abriu um outro no lugar dele, enfim. E assim continua a nossa maravilhosa democracia. No entanto, vale lembrar que a imprensa, essa época, e aqui eu não estou falando especificamente do Poder 360, não, que inclusive eu gosto muito, tá? Acho que o Poder 360 é dos veículos de grande comunicação dos mais honestos. É claro que eu não vou concordar 100% com nenhum deles, mas tem que fazer essa ressalva que tem outros muito piores, né? Eu acho até positivo o Poder 360. Nesse momento, a imprensa estava o quê? Batendo palma. Por quê? Porque eles entendiam, eles conseguiam, eles não são burros, eles percebem que existe uma perseguição em curso, eles sabem que é ilegal, mas na ótica deles vale a pena porque seria para acabar com o mal pior, que é o bolsonarismo. No entanto, qual não é a surpresa do público? Hoje existe um novo inquérito, igualmente sigiloso, igualmente aberto pela Suprema Corte. Só que não vai ser para analisar os bolsonaros. Vai ser para botar quente em muitos outros, inclusive de centro. E aí eu começo a me perguntar, a imprensa, e o centro é bem relacionado com a imprensa, né? A imprensa, ela
já começa a fazer algumas críticas à Suprema Corte. Gente da grande mídia, estou falando. E aí a gente começa a pensar, né? Será que vão fazer denúncias ao STF para que entre nas redações de jornal para aprender computadores? Porque esse inquérito aqui, ele é um inquérito que vai ser usado como ferramenta política, não tenho dúvida disso. O STF está no centro de um escândalo de corrupção, com essa questão toda aí do Banco Master. E no centro do núcleo duro está a esposa do Moraes. 130 milhões. Está melhor remunerada do que a maioria dos jogadores de futebol do mundo. Eu joguei futebol, pai. E aí, quem é que está do lado da esposa do Moraes? Por óbvio, o juiz Alexandre de Moraes. Teve, não teve reunião com o Galípolo? Foi, não foi no Banco Central advogar a favor do cliente da sua esposa? Isso está incomodando muita gente, inclusive dentro da própria Suprema Corte, não tem dúvida disso. Então o Moraes ficou muito confortável e... Só um instantinho. Ganhei aqui um reforço aqui no palco. E aí você começa a ver essa matéria, né? O monarca absoluto Alexandre de Moraes abre outro inquérito sigiloso. É a matéria do Mário Sabino, que já não está muito medindo as palavras. Daqui a pouco vai vir alguém falando que ele está destilando ódio, né? Talvez ele possa ter um gabinete do ódio do Metrópolis, não sei. Não sei se é o caso do Mário Sabino, que eu não conheço as posições, ou não lembro dos artigos dele à época, lá de 2019, sobre o inquérito das fake news, milícia digital e etc. Mas, de maneira geral, a gente há de concordar que houve muita benevolência da imprensa. E aí, a pergunta que eu faço é, o que vai acontecer? Vão começar a devassar a imprensa? Ou deputados, né, pessoas aqui que querem investigar essa questão do Banco Master? Ou... Calma, amigão. Deixa aqui. Ou será que, de uma vez por todas, haverá nesse país um mínimo de decência para parar os abusos do Alexandre de Moraes? Eu estou quase igual o Churchill aqui contra o Hitler, né? Se for contra o Moraes, estamos juntos. Eu faço... Calma aí, então, senta aqui. Eu faço aqui uma proposta de união. Se você está contra o Moraes, estamos juntos. Lá na frente, nossas eventuais arestas, a gente já para depois. Porque, para mim, o mal pior que está ocorrendo no Brasil é o fim das liberdades. Porque sem liberdade não há democracia, não há aperfeiçoamento da nossa sociedade. E tudo vai continuar num status quo, onde os poderosos vão continuar no poder e você continuará pagando altos impostos e sendo roubado. E a matéria do Estadão, ela é um pouco mais completa. Eu gostaria de ler com vocês aqui alguns pontos que são interessantes. Na verdade, é essa daqui. Deixa eu botar ela maior. Olha, o Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Então, o que acontece? O Moraes ele ficou bravo porque expuseram um contrato de 129, alguma coisa, então arredondando aí para 130 milhões de reais, e quer saber como é que tiveram acesso a esses dados. Bem, quem primeiro expôs isso foi a jornalista Malu Gaspar, do Globo, de maneira muito corajosa, há de se dizer, porque o Moraes não gostou nem um pouco disso, Dom Pedro III. Então ele está querendo apurar, ver quem é que fez esse vazamento e vai tratar isso tudo, obviamente, no campo criminal, provavelmente devassando todo mundo que estiver no meio do caminho. E aí vai ser a hora de descer a consciência social para muita gente da imprensa, para perceber que não é só argumento bolsonarista lutar pela liberdade, né? Agora a água vai bater no seu próprio fiofó, como a gente sempre falou. Cedo ou tarde a ditadura vai chegar até você. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma analisada bem breve nessa matéria do Estadão. Começando a ler a matéria ali, eu fiz alguns recortes e coloquei embaixo. A abertura da investigação não foi solicitada pela PGR. Isso aqui já fere de morte, já é uma nulidade que fere de morte esse inquérito. Se existe uma parte acusatória, um polo ativo de um processo,
e não foi ela que abriu a investigação, então o próprio juiz está fazendo o papel de acusador. Isso é violação do sistema acusatório. O sistema acusatório veio para separar os papéis, para não haver contaminação entre eles. Então, um defende, um julga e outro acusa. Quando você tem duas figuras aqui, no caso, julgador e acusador na mesma figura, você está tendo um sistema inquisitorial. Você está vivendo uma inquisição. Mas segue a matéria ali. E ainda diz ali no Estadão, né? Como é a praxe do tribunal. Já está dando uma cutucada ali no STF. Integrante da PGR informou que o órgão vai acompanhar a apuração. Então, uma PGR submissa, fraca e covarde vai ficar, né, acompanhando para, se o Moraes falar, valida isso, faz aquilo, aí o PGR vai e faz. Mas, por vezes, o Moraes nem vai fazer isso, atropela mesmo e dane-se, ninguém segura ele. O Senado, metade dos senadores são a favor da abertura de um impeachment de ministro do STF, mas até agora, ao que parece, não há vontade da casa em abrir definitivamente. Então, o segundo parágrafo, a gente continua lendo a matéria do Estadão. Segundo apurou a reportagem, a Receita questiona o inquérito, uma vez que Segundo apurou a reportagem, a Receita questiona o inquérito, uma vez que, de acordo com interlocutores, o órgão não tem dados de contratos particulares e, além disso, o acesso a informações sigilosas sem procedimento fiscal aberto é uma prática sujeita à pena de demissão. Então já estão querendo aqui falar o seguinte, Moraes está em cima, ele vai achar o responsável. E quando ele achar, você será demitido. O Moraes ele é sempre assim, né? Ele sempre gosta de se mostrar perverso para intimidar os outros. Quando você pensa, cara, o cara mandou um deputado federal para a cadeia por falar, sendo que o deputado federal tem imunidade, estou falando do caso do Daniel Silveira, e depois, quando o presidente deu o perdão presidencial a ele, o Moraes cancelou. Se isso aconteceu com um deputado federal, imagina comigo que sou um mero internauta. É isso que o Moraes quer que você pense. Esse é o efeito intimidatório desejado pelos ditadores. Mas vamos aqui para a parte final, a segunda parte. A abertura da investigação não foi solicitada pela... não. Aí eu repeti ali o recorte. Desculpa, pula. Segundo parágrafo. Moraes tomou a atitude como presidente interino do STF. Então, repare, com poderes de presidente do STF, na falta do Fachin, que é o presidente titular, Moraes assumiu o plantão da corte na segunda-feira, dia 12. O tribunal retoma suas atividades em fevereiro. Então, usando poderes temporários enquanto presidente da corte, ele próprio falou, quer saber, agora é nós mesmos, não preciso nem pedir para o presidente, como ele fez lá em 2019, que o Toffoli era presidente, abriu o inquérito e mandou para o Moraes mesmo já está abrindo e tocando tudo adiante. As suspeitas de que dados sigilosos foram vazados surgiu a partir da chegada do caso do Banco Master ao STF. A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou detalhes do contrato da mulher de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, para a defesa dos interesses do Banco Master e de Daniel Vorcaro no Banco Central, na Receita Federal e no Congresso Nacional. Então, como eu já havia dito, né, os canhões estão para cima dessa matéria aqui, feita pela Malu Gaspar. Vamos ver até onde o Moraes vai chegar, mas, como ele está muito confortável e vocês da imprensa deram muita margem para ele, ele vai provavelmente intimidar todos vocês. Ele é um mafioso, até me arrisco a dizer aqui. Ele vai descobrir as informações. Quando ele estiver com tudo na mão, aí ele vai pensar no que ele vai fazer. Se ele vai exigir a demissão da Malu Gaspar, se ele vai falar com os meios de comunicação para parar, para de repente pegar os canhões e voltarem novamente contra Bolsonaro, ou seja lá o que for. Ele vai usar essa informação para chantagear as pessoas. Em bom português, muito provavelmente é isso que vai acontecer. Tal qual ele faz chantagem com deputados e senadores. Falei aqui do caso do Daniel Silveira. Alguns deputados chegam no boca a boca, no pé do ouvido e falam, o líder do meu partido recebeu uma ligação de um cara poderoso da Suprema Corte. O presidente do meu partido recebeu uma ligação de um cara poderoso da Suprema Corte. Queria votar com vocês pela liberdade do Daniel Silveira, mas terei que me posicionar pela manutenção da prisão preventiva naquela época, quando os deputados estavam fazendo esse juízo, né? Se soltava ou não Daniel Silveira da prisão preventiva.
Na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, quando o Moraes prendeu o deputado estadual Capitão Assunção, o Moraes não tinha esse poder. Por quê? Porque deputados estaduais não são julgados originalmente no STF. São julgados no Tribunal de Justiça Estadual. Então, Moraes ele não teve meios para intimidar e chantagear os deputados estaduais. O que aconteceu no Espírito Santo? Soltou o deputado estadual Capitão Assunção. Guerreiro, meu abraço aqui, se estiver me assistindo aqui, Capitão Assunção. Faço muito gosto de que o senhor ainda não chegou nem na metade da caminhada política, ainda vai ter muitas guerras para travar junto. Lembro do senhor lá atrás, ainda acompanhando meu pai enquanto deputado federal. E aí, quando a gente vem com a